Olá a todos e bem-vindos ao 100 Perguntas sobre Saúde Mental. O meu nome é Juliana e estou aqui para dar voz às vossas perguntas. A responder às questões temos o Dr. Pedro Brás, psicoterapeuta na Clínica da Mente. O objetivo é esclarecer tudo e deixar-vos 100 perguntas sobre saúde mental. Hoje falaremos sobre ansiedade. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de 100 Perguntas sobre Saúde Mental. Hoje vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, não é, Dr. Pedro? Olá, Juliana. Sim, vamos falar hoje sobre ansiedade. Ok. Para começar, a ansiedade deveria ser uma coisa normal. Nós precisamos de sentir medo, precisamos de sentir ansiedade para podermos fugir e ter noção do perigo, não é? Como é que algo tão primitivo e importante se torna uma patologia? Em primeiro lugar, é sempre importante perceber que sentir ansiedade é normal. Nós temos que sentir ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é um estado de energia. É um estado físico que nós sentimos quando temos muita energia. E uma energia ligada à emoção do medo. O medo é uma emoção básica, nós precisamos de sentir medo, de ter medo de tudo que nos possa fazer mal, de tudo que nos possa agredir. E sempre que percebemos que há uma experiência, que existe uma circunstância que nos vai agredir, ou que acreditamos que nos vai agredir, gera-se em nós um estado de ansiedade, um estado de energia. Porquê que precisamos dessa energia? Precisamos dessa energia porque quando alguém nos agride, nós temos que ter três atitudes, que é fugir do perigo, temos que atacar, às vezes, o perigo, não é? Temos que enfrentar o perigo, ou temos que nos dissimular, fazermos de despercebidos, para que, com esta dissimulação, o agressor não nos veja. E isto é o ser humano, mas todos os animais têm estas três atitudes. Os camaleões, por exemplo? Quem? Os camaleões, por exemplo? Exatamente, eles dissimulam a sua presença, mas também faz parte da reação ao perigo, reação ao perigo. Bom, mas para atacar ou para fugir, nós precisamos de sentir energia, precisamos de correr bastante, precisamos ter bastante força. Então, esta energia que nos dá essa capacidade de atacar ou fugir é uma energia provocada, então, pelo medo que temos da agressão, e esta energia nós chamamos de ansiedade. A ansiedade é, então, normal e é importante para a nossa sobrevivência e é importante para nós reagirmos às circunstâncias da vida. Portanto, todos os dias sentimos ansiedade nestas circunstâncias mais agressoras, que entendemos mais agressoras. O problema aqui está quando esta energia, este estado ansioso, me perturba, me prejudica. Quando a minha mente cria medos, muitas vezes, que provocam estados ansiosos, que, em vez de me proteger de um perigo real, me está a perturbar o meu bem-estar físico, criando-me um estado de energia quando não é necessário ter. Bom, e quando as pessoas percebem que estão a sentir esta ansiedade sem que reconheçam que há um perigo verdadeiro e real, concreto, as pessoas dizem que esta sensação lhes traz prejuízo, limita no seu bem-estar, logo podemos considerar que neste caso a ansiedade é uma doença porque me retira o bem-estar e a saúde e o bem-estar físico. Ou seja, não é porque haja diferentes tipos de ansiedade, é sim porque a ansiedade até certo ponto, e quando há de facto um agressor, é ok, eu preciso de a sentir, eu preciso dela enquanto combustível. Contudo, se eu sentir ansiedade e aquilo que está do outro lado não é na realidade um agressor, eu só o percepciono como tal, isto é que é um problema. Sim, por exemplo, há as pessoas que têm ansiedade quando estão a conversar com alguém. E essa pessoa pode pensar assim: porquê que eu estou-me a sentir nervoso? Porquê que eu estou-me a sentir tenso só por estar a falar com alguém? Esta pessoa não me vai agredir, não me vai bater, não me vai ofender, mas porquê que eu estou assim? E nesta circunstância, quando eu percebo, eu estou ansioso, estou nervoso, só porque estou a falar em público, só porque o meu chefe está a ver aquilo que eu estou a fazer, mas isso não é problema nenhum, faz parte. Mas porquê que eu estou tenso? Porquê que eu estou a suar? Porquê que eu estou com o coração, com o ritmo cardíaco mais acelerado? E quando nós fazemos estas perguntas, quando nós olhamos para nós próprios e dizemos assim: porquê que eu estou a sentir isto? E isto sendo ansiedade,
Aí nós temos que assumir que temos um problema. Que temos ansiedade excessiva em circunstâncias que não deveríamos ter e que só nos está a perturbar e a prejudicar. E é neste momento que dizemos a ansiedade é um problema. Curioso, um bom exemplo disso é, estamos aqui nós os dois, com 3 câmaras apontadas, não é? E é normal nós sentirmos um pouquinho mais tensos, porque sabemos que vamos ser vistos por pessoas. Mas isto não é uma coisa que prejudique o meu dia-a-dia, porque nós fazemos isto pontualmente, não é? Isto não prejudica o nosso dia-a-dia. Portanto, à partida, eu não sinto que tenha um problema de ansiedade só porque me sinto um pouquinho mais tensa porque tenho câmaras a apontar para mim. Não, sabes que às vezes as pessoas dizem-me assim, porquê é que eu tenho ansiedade quando estou a ser gravado para a televisão ou quando estamos a ser expostos de alguma forma? Ninguém me vai bater, ninguém me vai agredir. Pois, mas é que eu tenho medo de passar uma má imagem, por exemplo. E este receio de nós termos um mau desempenho, de sermos mal avaliados por quem nos vê, cria medo. Medo disso. Medo de sermos mal avaliados. Medo dos outros não gostarem do nosso desempenho. E esse medo faz-nos sentir ansiedade e esta ansiedade prepara-nos para como é que agora falta uma palavra? Para reagir a este medo. Eu, com ansiedade de ter um bom desempenho, para que as pessoas possam ver este nosso podcast e gostarem, nós preparamos muito esta entrevista antes, nós estamos tensos, mas esta tensão ajuda-nos a focar-nos no que estamos a fazer, no que estamos a dizer. Portanto, é uma ansiedade positiva. Esta tensão que sentimos agora, que é normal, é positiva. Mas quando é que ela poderia não ser positiva? Se eu começasse a tremer agora, se eu começasse a suar bastante, se eu começasse a gaguejar. Corar também. Corar. Se eu começasse a bloquear só porque me esqueci de uma palavra ou de outra palavra ou de uma frase que estava a querer dizer. E esta tensão, se fosse excessiva, ia perturbar o nosso desempenho. E aí podemos dizer assim, nós sentimos ansiedade prejudicial. Porquê? Porque nos está a prejudicar naquilo que nós queríamos ser bons, que era, neste caso, no desempenho que estamos a ter. E provavelmente não íamos querer voltar a fazer. Não iríamos querer voltar a fazer porque isso nos traria dor, nos traria desconforto, mas como nós já nos comprometemos a fazer 100 episódios, 100 perguntas cada um, não é? Teríamos que o fazer. Só que na obrigação de termos que fazer um desempenho ou uma atividade que nos traz esta dor, porque a ansiedade traz-nos dor, nesta obrigação de termos que o fazer, criamos um stress incrível, cria-nos uma dor intensa e prejudica-nos de forma continuada. E a ansiedade? É genética, é hereditária? Não. Muitas vezes nós falamos que eu sou ansioso, mas também a minha mãe já o era, o meu avô também era, ou seja, somos uma família de ansiosos. E parece, não é? Parece que então estes estados emocionais que nós temos em cada momento da nossa vida, ou temos sempre, é hereditário porque já vem dos nossos. Na verdade, vem dos nossos, mas não é dos genes, é da educação que tivemos. É fruto da convivência que tivemos com os outros. Nós, quando somos crianças, bebemos toda a informação. Não é? Todos os medos dos nossos pais, que os nossos pais nos transmitem, nós adquirimos. Porque quando somos crianças, principalmente nas crianças, quando nos dizem algo, nós não temos a capacidade de refutar, de contrariar, porque temos poucos conhecimentos. Então, se a minha mãe tem medo a aranhas, se começa a entrar em pânico cada vez que uma aranha, eu, como criança, vou entender que aquele animal é agressor e se a minha mãe tem tanto medo dele, então eu também vou ter. Se o meu pai me diz que nós temos que fazer tudo certinho, que não podemos falhar, de que tivemos um 19 no teste, mas devíamos ter tido um 20. Ou seja, estas pressões que os nossos pais muitas vezes nos fazem a bem, ninguém anda aqui a prejudicar ninguém, muito menos os pais, mas estas pressões que nós vamos tendo ao longo da vida, as experiências agressoras que nos vão metendo medo ao longo da vida, vão nos formando. E a certa altura, um adulto chega à minha beira, como psicoterapeuta, e diz-me, olha, eu cada vez que estou a falar com os meus colegas, em público, com os meus colegas, eu sinto medo, sinto muita ansiedade.
Mas eu não tenho medo deles. Eles são pessoas que eu gosto. Eu sei tanto como eles. Porquê é que eu havia de sentir medo? E a resposta é que, pois, porque no passado o contacto social, o contacto com os seus pares, lhe trouxe muita dor. E, nomeadamente, estou-me a lembrar, por exemplo, das pessoas que vivem momentos de bullying na adolescência, em que foram gozados, em que são agredidos pelos seus pares, pelos seus colegas. E esta tensão, estes momentos do passado que trouxeram muito medo, muita humilhação, muita agressão, fica registada na nossa mente e, inconscientemente, a nossa mente vai querer rejeitar este contacto social para não sofrer. E quando a nossa mente inconsciente acredita de que o contacto social vai-me trazer dor só porque no passado já trouxe, vai fazer com que eu sinta medo de todos os contactos, e o medo que eu sinto me vai trazer ansiedade. Por isso as pessoas hoje dizem assim, eu tenho medo em falar em público, sinto ansiedade, e quando estamos na psicoterapia, vamos perceber na história dessa pessoa quais foram os momentos em que essa pessoa sofreu muito em circunstâncias parecidas. Nestes casos estamos a falar de medos muito específicos, medo de aranhas, medo de falar em público, etc. Mas aquilo de que se fala muito é também de ansiedade generalizada. A raiz é a mesma, talvez, o medo, já falamos disso, mas como é que isto se relaciona? E o que é a ansiedade generalizada? O tema ansiedade é um tema muitas vezes ingrato. Porquê? Porque a ansiedade, quando nós falamos, eu sofro de ansiedade, a ansiedade é um chapéu enorme que dentro dele cabem várias especificidades. A ansiedade é um estado. O que nós temos que perguntar é, porquê é que entras neste estado? Quais são as razões que te fazem entrar neste estado de ansiedade? E aí temos várias razões. Eu entro num estado de ansiedade quando estou em contacto com os outros, tipo a timidez e fobia social. Eu entro em estado de ansiedade quando tenho que estar em contacto com alguns animais, aranhas, galinhas, cães, são as tais fobias específicas. Eu entro em estado de ansiedade quando tenho que entrar dentro de um avião, dentro de um elevador. Eu entro em estados de ansiedade quando penso na morte. Ou seja, todos nós que sofremos de ansiedade, ou quem sofre de ansiedade, entra nestes estados por motivos diferentes. E por isso é que há vários nomes para estas problemáticas. Há timidez, as insónias, os ataques de pânico, que não sendo uma ansiedade normal, os ataques de pânico são um distúrbio neste processo de ansiedade. Lá falaremos também no próximo episódio, não é? Vamos falar sobre os ataques de pânico. Temos os transtornos obsessivos compulsivos, as fobias específicas, ou seja, há um conjunto de tipos de ansiedade que, trazem ansiedade, mas são despertados por estímulos diferenciados. Mas há um que me disseste muito bem, que é o que nós chamamos de ansiedade generalizada, que nos é difícil reconhecer porque é que eu estou assim. Porque as pessoas dizem-me assim na consulta, dizem assim, doutor, eu estou sempre ansioso. Não é porque falo com alguém, que eu até falo e tenho muitos amigos, não é porque tenha medo de elevadores, nem nada, eu não tenho estes tipos de medos, eu não tenho medo do futuro, mas eu estou sempre ansioso, acordo ansioso, deito-me ansioso. E parece que, e depois nós aí diagnosticamos, ok, então é uma ansiedade generalizada, está sempre a sentir ansiedade. Não há um gatilho, Parece aparentemente. não haver um gatilho, a pessoa não reconhece um gatilho. Mas há sempre um gatilho. E a psicoterapia é boa nisso, é boa para ajudar as pessoas a reconhecer os seus gatilhos, a reconhecer o que é que leva as pessoas a entrar naquele estado de ansiedade. E, genericamente, qual é o gatilho que faz com que as pessoas estejam e digam, assumam, reconheçam que estão sempre em ansiedade? É o medo que eu tenho da avaliação dos outros. Quando eu falo assim, eu estou sempre ansioso, não é só às vezes. Quer dizer que, se eu estou ansioso só às vezes, é porque só às vezes eu estou exposto a uma determinada circunstância. Por exemplo, eu só estou ansioso quando falo em público, com muita gente a ouvir-me. Bom, aí é só quando acontece esse fenómeno, não é? Ou estou ansioso quando tenho que estudar, quando vou para os exames. Ok, mas aí é só ali. Então, e quando é que eu estou sempre ansioso? A maior parte das vezes,
o estímulo que faz com que as pessoas estejam sempre ansiosas é o medo de serem avaliados pelos outros. Dizemos assim, então, mas isso é só quando somos avaliados pelos outros. Sim, e estamos sempre a ser avaliados pelos outros. A roupa que eu visto é avaliada pelos outros. O que eu digo, todas as palavras, é avaliado pelos outros. Eu não estou a dizer julgado. Estou a dizer avaliado. As outras pessoas estão a ouvir-me, estão a olhar para mim e estão a tirar as suas próprias conclusões. E quando o outro tira conclusões sobre mim, está de alguma forma a avaliar. Isso é absolutamente normal. Mas quando eu tenho uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança sobre mim, sobre a forma como eu me vesti, sobre a forma como eu falo, sobre a forma como eu desempenho as minhas tarefas, quando eu tenho pouca confiança em mim, eu acredito que o outro está a olhar para mim e está a perceber que eu sou mau, que eu estou mal vestido, que eu não sei falar, que eu desempenhei uma tarefa que não está bem desempenhada. Porque se eu acredito que eu estou mal vestido, se eu tenho esta pouca confiança em mim, quando alguém olha para mim, eu acredito que esta pessoa está a reparar naquilo que eu próprio considero que não está bem em mim. Se eu acredito que a forma como eu trabalho é má, quando o meu chefe passa por mim, eu acredito que ele está a olhar e está a julgar-me, porque eu sou o primeiro que me julgo. Tá? Portanto, estas pessoas, as pessoas que têm medo excessivo, todos nós temos medo de ser julgados, por isso é que vamos bem vestidos, não é? Quando nós saímos de casa, vemos bem vestidos, tentamos não dizer muitas asneiras quando estamos a falar com os outros. Para quê? Para sermos bem avaliados pelos outros. Não é? Nós temos que defender a nossa imagem. Isso é normal. É normal nós termos um certo medo de sermos mal avaliados. É importante nós estarmos dentro da comunidade. É importante nós nos sentirmos integrados com os outros. Integrados com os outros é, pelo menos, ser igual aos outros. Mas quando este medo é excessivo, quando eu tenho um excessivo medo de ser mal avaliado pelos outros, eu entro numa tensão muito grande. E tudo o que eu faço está mal feito e os outros vão ver que está mal feito e então vou ter que repetir várias vezes. Eu tive uma situação de uma senhora que tinha uma empregada de limpeza. E ela disse, doutor, a minha empregada de limpeza só vem à tarde, porque eu de manhã tenho que limpar a casa toda. Só pelo receio da empregada de limpeza achar que a casa estava demasiado suja. Quando na realidade era o trabalho daquela... Quando a pessoa que vem fazer é esse trabalho. Mas o meu medo de ser julgada, o meu medo que o outro pense mal de mim, quando é excessivo, provoca este tipo de circunstâncias. Tá? E então as pessoas dizem assim, eu tenho um medo generalizado, eu não sei de que medo tenho, mas na verdade o gatilho, que na maior parte das vezes está a despoletar este medo generalizado, esta ansiedade sempre constante, é a interação com os outros. Dizemos assim, então isso é timidez. Não. A diferença é pequenina, mas é radicalmente diferente. Enquanto, em relação à timidez, eu tenho medo que as pessoas não gostem de mim, do que eu penso, da minha forma física, daquilo que eu digo. Nesta ansiedade generalizada, as pessoas têm medo do meu desempenho. Eu tenho medo do meu desempenho. Daquilo que as pessoas vão percepcionar. O que é que vão perceber? Eu não tenho vergonha se sou mais bonito, se sou mais feio, se tenho mais cabelo ou menos cabelo. Isso é na área da timidez. Portanto, eu posso estar em grupo e não há problema nenhum comigo. Mas se tiverem a olhar para mim e eu a fazer alguma coisa, não é? Ou a trabalhar, ou a falar em público, as pessoas têm medo do desempenho, gera-se ansiedade. Mas o que eu estava a dizer era, de facto há uma grande diferença, mas parece que não há, entre a timidez e... porque tem a ver com os outros. Só que de um lado é aquilo que eu pareço, a timidez é, eu tenho medo do que os outros possam pensar de mim, Que eu sou, daquilo que eu sou. Nesta ansiedade generalizada, eu tenho medo do que é que os outros possam pensar do meu desempenho, daquilo que eu estou a fazer. Sim? A diferença é muito pouca, mas é muito diferente. E são estas situações que às vezes são mal compreendidas, porque dizem assim, porque eu não tenho medo de quê? Eu não tenho medo de pessoas. Não, as pessoas não têm medo de pessoas. Têm medo da avaliação delas sobre o seu desempenho. Mas é difícil reconhecer isso.
E por norma, ok, falamos em aprendizagens, mas falamos também em momentos específicos que poderão estar na origem deste Sim. tipo de reação. É. O qual há muitos e quase há muitos momentos, mas podemos agrupar quais são as circunstâncias na vida que nos criam este estado, medo do desempenho. E infelizmente é a nossa educação. Os pais tentam dar a melhor educação aos filhos, tentam influenciá-los da melhor forma, só que os filhos não vêm com manuais de instrução e os pais têm que inventar. Só que há um conjunto de invenções, não é, que os pais fazem que prejudica bastante as crianças. Por exemplo, se eu tenho medo, vamos entender então o meu desempenho. Se eu tenho medo de ser mal avaliado é porque eu acho que está tudo, que eu faço é errado. A forma como eu escrevo é errado, os outros vão se rir da forma como eu estou a escrever, o que eu estou a dizer não tem nada a ver com o assunto em questão, portanto as pessoas vão se rir ou vão achar que eu não sou bom o suficiente. E a questão que nós temos que perceber é, onde é que uma criança aprende isso? Onde é que uma criança aprende de que é mau? De que não é bom o suficiente? Muitas vezes é na escola e na família. E então eu digo, que muitas vezes na brincadeira com os meus pacientes, de que o que você tem é a doença dos primos. E porquê? Na brincadeira. Mas, na brincadeira, na parte das doenças. Porque muitas vezes nós dizemos assim, olha, tu tiveste um 4 a matemática e o teu primo tirou um 5. Tu andas sempre sujo, o teu primo está sempre bem asseado. O teu primo não dá problemas nenhuns aos pais deles. E quem diz primo, diz o vizinho. Quem diz vizinho, diz o irmão mais velho ou o irmão mais novo. As comparações que os pais fazem aos filhos. Eu digo, mas porquê é que um pai compara um filho? É por maldade? Não, não. É para orientar. Diga assim, olha, tu queres uma referência... A ideia do pai é, ó filho, eu vou-te dar uma referência de uma pessoa que faz isto bem e para tu olhares e para aprenderes com ele, está bem? Portanto, o teu irmão é melhor que tu, o teu irmão não faltava às aulas, o teu irmão sorria para as pessoas, o teu irmão andava bem de bicicleta, o teu irmão na tua idade já falava melhor do que tu. Ou não chumbou nenhuma disciplina. Irmão, primos, vizinhos. E estas comparações, em vez de criarem aqui uma referência positiva, criam uma referência negativa, em que a criança, com tanta pressão, aprende de que, pois é, os outros são melhores que eu. O meu primo é melhor que eu, o meu irmão é melhor que eu, o meu vizinho é melhor que eu. E é isto, e neste processo de comparação que os pais fazem, comparação com os outros, vão baixando, as crianças vão baixando a sua autoconfiança. Pois é, eu não sou bom. Eu não sou bom. E depois há pais que reconhecem as capacidades dos filhos. E é importante, sabes, Juliana, falarmos sobre isto, porque para criarmos estes alertas sobre a parentalidade, não é? É muito importante falarmos sobre isso para que os pais que fazem o seu melhor reconheçam que, muitas vezes, a pressão excessiva sobre os filhos para eles serem melhores está a criar pessoas inseguras. É porque eu estava a ouvir estas palavras e quem é que nunca ouviu um... Olha, mãe, tive 4 a matemática. Não fazes mais que a tua obrigação. Não faz mais... E eu não sei quantas teve 5, não teve... Olha, mãe, tive 3 a matemática, mas olha, eu não sei quantas teve 2. Não interessa, não interessa, não interessa para Eu tive nada. eu tive uma vez uma jovem, muito boa aluna, que o pai... Eu estava-me agora a dizer uma vez. Eu acho que foram tantas vezes, não é só uma vez, é muitas vezes. Mas estou-me a recordar de uma jovem específica que me dizia que bloqueava nos exames. Ela bloqueava nos exames. Mas apesar de bloquear, ainda tirava assim boas notas. Mas sentia uma tensão muito grande enquanto estava a estudar, quando estava a fazer os exames, uma tensão maior. E fomos perceber que ela era uma aluna de 17, de 18, mas mesmo assim entrava num stress muito grande. E qual era a história dela? Era que o pai, reconhecendo as capacidades dela de ir para a medicina, de ter grandes notas, exigia tanto dela. E exigir é bom. Nós devemos exigir aos outros, exigir às nossas crianças os melhores desempenhos que elas conseguem ter. É importante, porque se não exigirmos elas não fazem. Mas tem que haver equilíbrio. E ela dizia-me, sabe, quando eu tirava um 18, o meu pai perguntava, então e o João? Então e a Maria? Quanto é que teve? Ou seja, fazia-me sentir que os outros eram melhores do que eu. Quando eu tirava um 19, ele pegava no meu teste e só se focava nas perguntas em que eu errei. Quando eu tirava um 20, o pai dizia assim, porquê é que não tiraste um 20 nos outros? Se afinal tu sabes fazer isto. Não é?
Ou seja, estas pressões, numa primeira análise, é para que a criança estude mais, fique mais focada num desempenho, mas está a dar um sinal contrário. Está a dar um sinal de que tu não és boa o suficiente. Já tirei um 20, pai. Não fazes mais que a tua obrigação. Tens tudo, dou-te tudo, não fazes mais que a tua obrigação. E este tipo de educação, este tipo de pressão psicológica, há outras, mas na sua generalidade é isto que acontece, é uma pressão excessiva para que as pessoas tenham o melhor desempenho da turma, o melhor desempenho da escola, faz com que a pessoa se esforce, mas nem sempre conseguimos os nossos resultados. E mesmo quando conseguimos, os outros que nos estão a avaliar não avaliam positivamente esses desempenhos, faz com que nos diminua a autoestima, a autoconfiança. E a partir daí, nós desenvolvemos este medo de desagradar, este medo de desapontar, este medo de ser mal avaliado pelos outros. Porquê? Porque vivemos no nosso passado este stress. E então dizem-me os pais, ok? E como é que eu faço? Qual é a estratégia melhor para que o meu filho estude? Para que o meu filho não se deixe... não deixe de estudar, ou procrastine. Faça o melhor que consegue fazer. O que o pai deveria dizer era: eu quero que tu dês o teu melhor. Não é que sejas o melhor aluno da turma. Porque muitas vezes nós estamos a criar grandes problemas, porque os nossos filhos são inteligentes, mas na turma pode estar lá o próximo Einstein. Não é? E não temos que ser melhor, mais inteligentes que os outros. Temos que ser o nosso melhor. Se eu não consigo dar mais, não consigo dar mais. E não podemos exigir coisas que as pessoas não deem mais. Mas podemos exigir, os pais podem e devem exigir, que o jovem faça o seu melhor. E fazer o seu melhor não é estudar 15 minutos e jogar na PlayStation 4 horas. Não, isso não é o melhor. E o pai diz assim: não, desculpa. Eu tolero que tu tenhas um 3 a matemática. O que eu não tolero é que estudes 15 minutos de matemática e estudes o FIFA durante 3 horas. Podes ter o 3 a matemática desde que eu tenha a certeza que tu estudaste as 3 horas. Tudo aquilo que precisavas. Que tinhas para estudar. Fizeste o teu melhor, é mesmo isso. E o que o pai deve exigir é que faça o melhor. Estude 2 horas no sábado. Se é o melhor para a criança, se a criança só consegue estudar as 2 horas focadas, mas tem que estudar aquelas 2 horas. Se só tiraram 3, tudo bem. Muitas vezes, nós como pais, eu já sou pai, já sou quase avô. Pronto. Muitas vezes, e agora com isto esqueci do que é que ia dizer. Quer ver o que é que a sua filha está a dizer? Quando vir o podcast já é quase avô. Diz assim: ainda bem que te esqueceste o que é que ias dizer, não é? Que agora ia ser pior. Muitas vezes, nós exigimos aos nossos filhos aquilo que nós não conseguimos fazer. E os pais também têm que ter esta consciência. Eu, que nunca tirei nenhum 17, estou a exigir que a minha filha tire 19. Eu, que não fui o melhor aluno, estou a exigir que a minha filha seja o melhor aluno. E depois os pais pensam assim: porque no mundo de hoje, se eles não forem os melhores, não vão ser felizes. Mas os pais são felizes e não foram os melhores. Não é necessário ser o melhor da turma para ser feliz. Não é necessário irmos para a faculdade para fazermos a nossa vida. Os pais não foram para a faculdade e têm as suas empresas, têm os seus trabalhos, têm a sua economia, vivem a sua vida. Não é? E os pais têm que entender isso. Se o filho não tem aptidão para ir para a faculdade ou para estudar tanto como se é exigido nas faculdades, se ainda não sabe o que quer, não precisamos de os colocar na faculdade à força. Tá? Ou seja, tem que fazer o seu melhor, tem que trabalhar, como nós fizemos, como nós pais fizemos. Sim. E às vezes a pressão é tão grande que, que os miúdos acabam por perder tempo, ou melhor, investir tanto tempo a estudar e a fazer aquilo que têm que fazer, que aquela fase formativa socialmente acabam por a perder, porque estão tão focados naquilo que os pais querem. Isso também é problemático, porque as soft skills também são muito importantes no mercado de trabalho e também têm que ser trabalhadas nessas idades. Isso. Ok. E então, em relação
Já falamos porque é que nasce a ansiedade, o que é que pode estar na sua origem e mais, agora se calhar era importante perceber como é que nós podemos diminuir e minimizar a ansiedade. Pois, o que as pessoas precisam de saber é que é possível nós conseguirmos controlar os nossos estados ansiosos. É possível nós controlarmos as nossas emoções. Às vezes as pessoas dizem, mas como é que eu deixo de sentir o que estou a sentir? Ou como é que eu, após ter vivido um trauma que me influenciou ainda hoje nos meus comportamentos, como é que eu posso mudar? Se eu já ando há 20 anos a tentar mudar e não consigo. Na verdade, os nossos estados emocionais mudam com o tempo. Assim, quando nós olhamos para trás na nossa vida, nós temos experiências muito difíceis no passado que nos perturbaram imenso. Relações, divórcios, namoros correram mal, violência em alguns momentos da nossa vida. Mas hoje, passados uns anos, rimos-nos disso. Não valorizamos mais. E quando eu já não sinto o que me aconteceu no passado, eu deixo de ser influenciado por isso. Agora, o problema é que há experiências da nossa vida em que nós não conseguimos deixar de sentir esse passado. E porquê? Porque temos algum problema genético, somos mais fracos? Não, porque as experiências que vivemos foram demasiado intensas, foram demasiado influenciadoras do nosso bem-estar e, por alguma forma, eu ainda não consegui alterar esta influência, ainda não me consegui dissociar desta pressão do passado, mesmo que inconscientemente. Tá? Mas é possível fazê-lo. Nós fazemos-lo sempre. Como é que nós conseguimos mudar a influência que uma experiência nos deu? A principal estratégia é a mudança de perspectiva, mudança do foco, a forma como vemos o passado. Muitas vezes chateamos com alguém e falamos com ela, ela diz-nos alguma coisa, essa pessoa, e nós ficamos perturbados. Porquê? Porque entendemos que essa pessoa nos estava a querer ofender, por exemplo. E ficamos perturbados uns dias, até que uns amigos nossos vão ter connosco e dizem, mas o que é que tu tens e tal? E eu disse, olha, sabes que aquela pessoa me disse isto. E claro, estava-me a agredir. Se o nosso amigo te disser assim, não, estás a ver mal, vê de outra forma. O que ela estava a querer dizer era outra coisa. Se eu acreditar no meu amigo, eu digo assim, espera lá. Então o que ela me estava a querer dizer não era para me ofender, era para me ajudar? Era. Então, se eu conseguir mudar a perspectiva que eu tenho de alguma experiência que me magoou no passado, eu automaticamente vou deixar de sentir essa mágoa, de sentir essas emoções que me afetam. Porque eu mudei a minha perspectiva sobre o que aconteceu. E então nós sempre vamos sentir as emoções, vamos sentir as influências das experiências que vivemos se não conseguirmos mudar essa perspectiva. Nem sempre é fácil. Porque as experiências que vivemos muitas vezes são muito fortes, magoam-nos bastante. E mudar a perspectiva de muitas coisas que não entendemos bem não é fácil. E então, a psicoterapia o que é? A psicoterapia é um tratamento que vai ajudar as pessoas a mudar esta perspectiva. De uma forma técnica, é verdade, não é conversa, não é conversando com as pessoas que a psicoterapia, pelo menos a HBM, há vários modelos de psicoterapia, haverá aqui um episódio que falaremos sobre a psicoterapia, pronto, mas quando eu falo em psicoterapia, estou a falar na psicoterapia HBM, na psicoterapia que nós trabalhamos. A psicoterapia não é só conversa, são métodos, é um tratamento que de uma forma técnica vai ajudar as pessoas a mudar as suas perspectivas sobre as suas experiências passadas. E quando a pessoa consegue se libertar destas pressões, destes medos criados na adolescência, e nomeadamente nesta ansiedade generalizada que estávamos aqui a falar. Quando eu me dissocio das palavras que me magoaram, dos meus pais, dos professores. Quando eu me liberto emocionalmente desse passado que me condicionou, eu deixo de o sentir. E o que é que acontece se eu estiver a trabalhar e o meu chefe aparecer de repente e começar a olhar para aquilo que eu estou a fazer? Se eu não estiver associado ao passado, a estes medos, do medo em falhar, o medo de não ser bom o suficiente, se não tiver medo da avaliação, eu fico relaxado, fico calmo e faço o meu melhor. E sinto que se o meu melhor não for bom, eu estou tranquilo e recebo as críticas dos outros para melhorar
e tolero algumas agressões que os outros me possam fazer se eu não me sentir mal comigo próprio, não é? Com os meus próprios medos. Se eu percebi bem, quando há um gatilho, eu comporto-me de uma determinada forma. E aquilo que a HBM faz é cortar a ligação entre o gatilho e o comportamento para que eu não reaja da mesma forma de uma próxima vez que eu estiver presente perante aquele gatilho, Isso. é isso? Os gatilhos sempre existem, não é? Um gatilho é aquilo que me estimula. O problema é que o gatilho toca numa dor. Não é? Se estivermos a pensar numa arma, o gatilho toca na bala. Se a bala não estiver lá, se a dor não estiver lá, o gatilho até pode disparar, mas eu não sinto nada. Tá? Se eu tiver medo que me ofendam, eu estou sempre com este stress, com esta tensão de que os outros me possam ofender. Se me ofenderem, eu entro numa tensão incrível, porque estão-me a tocar numa dor que me vai perturbar imenso. Se eu não tiver esta dor da ofensa, se eu estiver liberto de todos os momentos no passado em que me senti mal quando me ofenderam, nos bullying e nas agressões que ao longo da vida vamos tendo, se me ofenderem no presente, eu não vou gostar, obviamente, mas não me vai tocar em nenhuma dor. Portanto, eu vou me sentir mal, sim, mas dentro do normal. Dentro de uma forma normal de reagir às experiências agressoras que nós vivemos todos os dias. Mas se eu estiver associado àquelas dores do passado, eu não me vou sentir só mal. Eu vou me sentir demasiado mal. É curioso porque perceber que isto são, eu não vou dizer simples, mas o tratamento não é simples nunca na vida, mas a forma como o está a explicar é tão claro aquilo que temos que fazer, que até se torna difícil perceber porque é que as pessoas andam durante tanto tempo a tomar medicação, a tomar aquele comprimido para dormir à noite, porque não conseguem dormir com tanta ansiedade, e afinal a medicação ainda é uma via muito utilizada para tratar este tipo de problemas. A ansiedade tem duas dimensões gravosas. É a dimensão física, a ansiedade física que se sente no corpo, e a psicológica. Faz parte do processo de ansiedade, mas são estados diferentes. A dimensão psicológica da ansiedade é o medo que eu tenho das experiências. É o medo provocado por estas experiências todas, não é? O medo, a percepção sobre a realidade, aquilo que eu aprendi da realidade, que muitas vezes foi errado, me provoca agora o estado físico. E o estado físico é uma reação biológica ao medo psicológico. Não é? O estado físico, o meu coração bate de forma muito mais intensa, começa a suar, começa a ficar tenso fisicamente, pressões no peito, tremuras, corar, enfim, essa é a parte física. A medicação, quando se fala em medicação para os estados ansiosos, tenta-se apenas resolver esta parte física, estes sintomas físicos, diminuir o batimento cardíaco, diminuir as tremuras, relaxar fisicamente, porque nós com a tensão física, com a tensão, os nossos músculos ficam muito tensos, portanto, a medicação atua na parte física. Só que há um problema. É se nós não tratarmos a dimensão psicológica dos nossos medos, de onde é que estes medos vêm, porque é que vieram, não é? Se não tratarmos, temos que estar sempre a tomar medicação. Tratar os sintomas. Porque os sintomas, esta dimensão física da ansiedade, e não é só da ansiedade, da depressão e das outras problemáticas todas, mas estamos a falar agora da ansiedade, esta dimensão física também perturba muito. A medicação atenua estes sintomas? Sim, porque vai relaxar o corpo, vai tentar adormecer o corpo. Mas o que eu gostava que todas as pessoas compreendessem é que, apesar de as dores serem no corpo, o que causa é a nossa mente. É a nossa dimensão psicológica dos medos que temos. E os medos nascem das experiências que fomos tendo ao longo da vida, das aprendizagens muitas vezes erradas que tivemos ao longo da vida. Então, para fazer uma intervenção na ansiedade, o melhor seria apenas intervir na parte psicológica. Porque se eu intervir na parte psicológica, a parte física desaparece logo, porque não há necessidade de eu sentir a ansiedade se eu já não sentir o medo psicológico das coisas. E em relação à ansiedade, fala-se muito de ansiedade e associada à ansiedade temos os ataques de pânico. Como é que isto se relaciona?
Os ataques de pânico é um distúrbio do processo da ansiedade. Quando nós dizemos, a ansiedade é normal. Sim, é normal. Mas às vezes pode ser excessiva. Sim, às vezes pode ser excessiva. E porquê que é excessiva? Porque vivemos no passado momentos muito intensos e ainda estamos associados a essas dores do passado e temos medo que se voltem a repetir as experiências do passado. Portanto, essa ansiedade agora está mais excessiva, está-me a perturbar. Pronto. Mas mesmo assim, é normal. É normal sentirmos uma ansiedade excessiva às vezes. Também é normal. É perturbador, queremos evitar sentir isso, mas ainda assim é normal. Quando falamos de ataques de pânico, estamos a falar num estado de ansiedade, é verdade, que não é normal. Nós até chamamos aos ataques de pânico de distúrbio cíclico da ansiedade. É um evento que falaremos em episódios seguintes, porque é muito importante falar sobre os ataques de pânico, para as pessoas percebam o que é um ataque de pânico. E então, para resumir apenas o que é um ataque de pânico, é um estado que nós chamamos de um distúrbio, quer dizer, não é normal. As pessoas não deveriam sentir este distúrbio de ansiedade, mas é um distúrbio porque eu sinto medo da minha própria ansiedade. Ora, nós podemos ter medo de tudo. Medo dos cães, medo dos chefes, medos, enfim, de tudo. Está tudo bem. Agora, sentir medo da própria ansiedade cria um ciclo de ansiedade que não para mais. Pronto. E este ciclo de ansiedade atípico, que muitíssimas pessoas sofrem, há muita gente a sofrer os ataques de pânico, faz parte das dimensões da ansiedade, mas não é a ansiedade normal que estivemos aqui a falar hoje. E que falaremos nos próximos episódios deste podcast também. Sim. Assim, de repente, temos aqui algumas perguntas que nos fizeram nas redes e uma delas, muito curiosa, de pessoas que relatam que se sentem particularmente ansiosas à noite quando vão para a cama. Porquê que isto acontece? Bom, a ansiedade é medo, não é? Como já falamos. E eu tenho medo de quê? Bom, tenho medo de tudo o que me envolve. Tenho medo de que as coisas me possam correr mal, tenho medos do meu desempenho, tenho medos do futuro, enfim. Todas as pessoas têm os seus medos. E quando vamos para a cama, é um momento de pausa da nossa agitação diária e estamos deitados, estamos a querer desligar a nossa mente e há uma lei na nossa mente que é focar-nos primeiro no medo que temos. Nós pensamos sempre naquilo que nos dá prazer e naquilo que nos dá dor, mas pensamos primeiro no que nos dá dor. Para quê? Para fugir da dor, não é? As leis da sobrevivência. Pensamos sempre naquilo que nos dá dor. E se na nossa vida nós temos medo do desempenho, temos medo de enfrentar os outros, do conflito, medo financeiros, medo da nossa estabilidade no nosso trabalho, todos estes medos, quando nós estamos ocupados, parece que não temos tempo para pensar neles. Mas quando estamos a dormir, ou quando estamos deitados, em silêncio, no escuro, temos poucos estímulos para nos ocupar e a nossa mente foca-se nos medos que temos. Então é muito frequente estarmos deitados e estarmos sempre a pensar no dia da manhã, as reuniões que vamos ter, e se preparamos já tudo para a reunião, como é que vai correr. Estamos deitados e começamos a pensar sobre os nossos dinheiros, se dá para pagar as despesas todas até ao final do mês, as nossas preocupações. Portanto, as insónias, como falamos também há bocado, são um principal alerta. E as insónias, há vários tipos de insónias, também falaremos disso num outro episódio deste podcast, que é muito importante percebermos tudo sobre as insónias. Mas as insónias devem ser o primeiro alerta para o meu estado de ansiedade. As pessoas que sentem que não dormem bem, têm sonos muito superficiais, demoram muito tempo a adormecer, acordam durante a noite com sonhos muito intensos, têm dificuldade depois em adormecer. Todo estas mau sono, estas insónias, devem ser um alerta para dizer estamos a ter muita ansiedade. Agora tenho que me tratar. Não. Tenho que resolver os meus problemas se eles existirem. Resolver os problemas. Se não existirem problemas, então problemas somos nós. E aí sim, temos que procurar ajuda da psicoterapia. Tá? Mas o que eu digo às pessoas é eu estou com tantos problemas que não consigo dormir. Não me arranjei nada para... Não me pedem a mim, que não sou médico, mas enfim, mas vão ao médico e dizem, não me arranjei nada para dormir melhor. E o médico o que devia dizer é, não te vou dar um medicamento para dormir.
vou-te dizer é para tu resolveres os teus problemas. Para que as pessoas consigam dormir como uns bebés. E dizem assim, como uns bebés, porque esta é a imagem dos bebés? Porque os bebés não têm problemas. Desde que tenham a barriga cheia, não é? Já não têm mais problemas, porque isso dormem profundamente, dormem bem. Portanto, os insónias, ainda bem que falaste nisso, porque as insónias são um indicador de ansiedade excessiva que nós temos. Se essa ansiedade for dentro do espectro normal, quer dizer que se temos problemas de facto que nos estão a preocupar, então não é uma ansiedade perturbadora, é uma ansiedade que nos ajuda a focar nos nossos problemas, estar a pensar naquilo que nos agride, estar com energia para resolver os nossos problemas, para os resolver. Se sentirmos que, não, eu estou a pensar sobre situações, eu estou a ter medos que não precisava de os ter, que não tenho que os resolver. Por exemplo, um medo muito comum das pessoas adultas, mas especialmente dos jovens e das crianças, é o medo da morte. Quando alguém tem estes medos da morte, medos, enfim, todos nós temos medo da morte, mas o medo da morte, sendo a morte um problema que não se resolverá, não é? Quando acontecer, acontece. Eu não preciso de estar a perturbar a minha vida com este medo da morte. Não é? Portanto, e nessas circunstâncias, eu não estou a conseguir descansar, eu não durmo bem, com estes medos que me estão aqui a perturbar, então eu preciso de ajuda e tenho que ultrapassar isto. E quando? Quando é que eu devo pedir ajuda? Eu devo pedir ajuda quando reconheço que eu não estou bem. Um dos graves problemas da saúde mental é nós acharmos que os outros estão errados, os outros estão mal. E eu muitas vezes não estou mal, eu sou diferente dos outros. Eu tenho preocupações que os outros não têm. Então eu digo que a pessoa só se deve tratar, só deve procurar a psicoterapia quando entende, quando está incongruente com ela própria. Quer dizer que ela entende que está num estado de ansiedade, de angústia, que não deveria estar. E é nesse preciso momento que as pessoas deviam dizer assim, eu queria sentir-me diferente e não consigo. Estou sempre tenso quando não é necessário. Tenho pensamentos que não queria ter. Tenho comportamentos que não queria ter, mas não os consigo evitar. E aí há uma percepção, há uma consciência de que eu não estou bem, e só aí é que devemos considerar todos que há ali uma doença e que devemos pedir ajuda. Há outra dimensão também, não é? Há outra dimensão de sim, mas há pessoas que não reconhecem que estão mal e estão mesmo mal. Sim. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, das meninas com anorexia. A anorexia é um problema gravíssimo, que falaremos também aqui neste podcast. É um problema gravíssimo que perturba algumas jovens, principalmente mulheres, e é mais grave porque as pessoas que sofrem desta perturbação não assumem que estão doentes. E como não assumem que estão doentes, rejeitam todo o tipo de intervenção psicológica para as ajudar. Percebem? Então dizemos assim, pronto, mas então há uma doença psicológica em que as pessoas não se sentem congruentes, mas é um problema. De facto, há um conjunto de patologias em que as pessoas não reconhecem a doença e aí torna-se muito mais grave até na ajuda. Porque quando nós, na clínica, estamos a atender pessoas com anorexia, bulimia, enfim, problemas do comportamento alimentar, quando elas não reconhecem que estão doentes, não aceitam a ajuda e então a psicoterapia aí, de facto, tem um caminho muito, muito difícil a percorrer e na maior parte das vezes nem conseguimos ajudar. Não por não termos técnicas nem estratégias para ajudar essas pessoas, mas porque elas recusam a receber tratamento. São situações muito complicadas, principalmente para quem, principalmente não, mas para quem está à volta para os familiares, eu imagino que sim, não só a anorexia, mas todos os outros problemas emocionais que existem, muitas vezes as pessoas, os familiares, sentem a necessidade de pressionar quem sofre. Agora a lembrar, por exemplo, do alcoolismo, das drogas, as adições, em que há uma dificuldade das pessoas perceberem que não estão bem. Mas isto são estas situações muito pontuais, mas, na sua generalidade, só devemos considerar que estamos doentes quando nós próprios consideramos que não estamos a ter força ou forma de superar aquilo que nos está a perturbar e que não depende do nosso exterior, depende apenas da nossa gestão emocional. E acho que estamos, de facto, falo por mim, mas por quem nos vai ouvir, de certeza, bem mais esclarecidos em relação a esta problemática e com muito menos perguntas sobre saúde mental neste momento. Obrigada a todos e obrigada. E vemo-nos então no próximo episódio.